Se você é fã de histórias de terror, prepare-se para mergulhar em algumas das melhores histórias de arrepiar os cabelos. A partir de lendas antigas a contos contemporâneos, estas 4 histórias vão mantê-lo acordado à noite. Desde a história de um espírito maligno em um hotel de terror até uma criatura sobrenatural assombrando uma pequena cidade, cada uma dessas histórias tem seu próprio toque de terror único. Prepare-se para se assustar com estas histórias de terror macabras e emocionantes. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os melhores vídeos e contos de horror da internet. Vídeos novos todos os dias, às 20 horas. Não perca tempo e se inscreva no canal. Segue o vídeo então. E no vídeo de hoje você vai ver a história de um hotel situado na cidade de Kiev, capital da Ucrânia, na época de 1928 que acabou sendo chamado de Hotel da Morte e desde aquela época, até hoje, os crimes não foram solucionados. Uns dizem que era um funcionário que se transformou num serial killer, outros falam que era eventos paranormais. Assista com muita atenção e tire você mesmo as suas conclusões. Cuidado ao assistir sozinho ou sozinha este vídeo à noite, pois pode acontecer coisas sobrenaturais aí também. Assista este vídeo pelo menos com mais uma pessoa junto, é um conselho que eu te dou, pelo seu próprio bem. Vamos ao vídeo então. A história é datada do ano de 1928, um hotel que havia acabado de ser construído em Kiev, capital da Ucrânia, por um empresário milionário com origem duvidosa da sua fortuna. Na época este hotel foi construído para ser um dos hotéis mais imponentes da Europa. Mas todo o mistério começou na noite da inauguração. Uma sexta-feira 13 de 1928. Para a inauguração foram chamadas as pessoas mais importantes da Europa, entre eles o conde Stanley Baldwin da Grã-Bretanha e pessoas muito influentes da época também. No coquetel de inauguração foi encontrado uma das convidadas mortas em um dos banheiros do saguão do hotel, com seu pescoço quebrado e seu rosto virado para trás. Uma cena horrível de se ver. Assim que esse crime foi descoberto, foi chamado a polícia para investigar e nenhum visitante pode sair. Essa investigação foi muito longa e nenhuma conclusão foi tirada na época. Não havia pistas de quem era o possível criminoso ou criminosa. O hotel ficou fechado por mais de um mês e foi aberto ao público depois. Com 15 dias de abertura, às 4h30 da manhã, foi encontrado um hóspede morto boiando na piscina de cabeça para baixo e novamente a polícia foi chamada. Na época acabou sendo concluído que aquele hóspede havia se afogado sozinho, mas um tom sombrio se instalava naquele hotel. Meses depois, novamente um hóspede foi encontrado morto na banheira da sua suíte com o pescoço cortado quase que por inteiro e sua cabeça pendurada. No banheiro havia marcas de sangue até o teto. E a polícia não conseguia identificar como era possível aquelas marcas, tão altas e muito menos quem era o criminoso ou criminosa, como nas mortes anteriores não havia uma pista sequer. Foi chamado na época 2 pessoas que estudavam casos paranormais, para ver se conseguiam desvendar estes crimes. Os especialistas acharam poucos vestígios de algo paranormal, mas o suspense ficava cada vez mais forte naquele hotel. A mídia da época já apelidava o hotel como Hotel da Morte. E por incrível que pareça, quanto mais a mídia falava das mortes e do hotel, mais cheio ele ficava. As pessoas queriam ver o hotel onde acontecia aqueles crimes. Chegou a vir especialistas de outros países para tentar desvendar os mistérios daquele hotel, até 2 bispos foram chamados para tentar ajudar. Mas nada se conseguia e o tempo passava. Quando o hotel fez um ano de abertura, já fazia mais de 5 meses que não acontecia nenhum crime e foi dada uma festa maior do que a festa da inauguração. E nesta festa aconteceu algo que jamais havia acontecido em toda a Europa. Em uma das suítes foi encontrado 6 pessoas mortas esquartejadas, uma cena de horror jamais imaginada em toda a Europa, até pelos policiais mais experientes. E o detalhe que mais chamou a atenção é que havia marcas de sangue até o teto, marcas nas paredes que pareciam que havia sido arrastado garras de sangue até o teto.
Na época o hotel ficou fechado para investigação e se suspeitava que naquele hotel havia um serial killer, um hóspede ou até mesmo algum funcionário. Seria o assassino. Até que um dia chegou do interior da Rússia um homem muito experiente em casos paranormais, chamado Roland Mirkarov, para tentar ajudar a polícia naquela investigação. Ele ficou muito impressionado com as fotos do local do crime, e na mesma hora ele comentou que provavelmente era algo paranormal. Que precisaria estudar o caso mais a fundo, mas que tudo indicava que o assassino não era daquele mundo. Falou que pessoas comuns jamais conseguiriam fazer aquelas marcas de sangue, daquela forma que estava nas fotos. Que já houve um caso há muito tempo atrás na América do Sul, que havia marcas semelhantes às que foram feitas naquela suíte. Os políticos mais influentes da época exigiam o fechamento do hotel, mas como o dono era muito poderoso financeiramente com amigos muito importantes, o hotel continuou a funcionar. Cada vez mais hóspedes apareciam para se hospedar ali, até que uma noite aconteceu o que jamais se esperava. Por volta das 2h39 da manhã começou um incêndio no quarto andar, e muito rápido se alastrou por todo o hotel. Poucos hóspedes e funcionários conseguiram sair antes do fogo tomar conta de todo o hotel. Inúmeras pessoas morreram naquela noite, queimados ou asfixiados. Fora vários hóspedes e funcionários que ficaram vivos mas muito queimados. No dia seguinte o especialista em paranormalidade Roland Mirkarov foi até a prefeitura da cidade para levantar os antigos donos do terreno em que o hotel foi construído. E naquele mesmo dia, as suspeitas foram quase que eliminadas. Roland descobriu que naquele terreno antigamente foi um sítio de uma família de 4 pessoas, e o que mais impressionou o especialista é que essas pessoas foram mortas e queimadas em um incêndio há 8 anos antes do hotel ser construído. Então Roland ligou os fatos e praticamente solucionou aquelas mortes. Na visão do especialista paranormal, os espíritos daquelas 4 pessoas é que eram os assassinos e que provavelmente estavam querendo mostrar que eles não haviam morrido no incêndio e sim foram assassinados. E Roland ainda falou mais, foram mortos a mando do dono do hotel, pois eles não queriam vender aquelas terras para ele, então foram assassinadas. A polícia na época não acreditou muito na história, também porque eles eram muito influenciados pelo magnata dono do hotel, através do dinheiro e do poder que ele exercia sobre aquela cidade. O hotel acabou fechando e o magnata continuou livre e inocentado pela justiça na época. E vocês o que acham que aconteceu? Foi um incêndio normal ou feitos pelos espíritos daquelas pessoas assassinadas? E no vídeo de hoje você vai assistir a história do Vitor, um menino de 11 anos que foi capturado no interior de Minas Gerais no ano de 2017. Este menino já nasceu lobisomem. E apesar da pouca idade, levou muito medo a uma pequena cidade no sul de Minas. Assista este vídeo até o final e descubra o final trágico que este menino levou, portanto peguem a pipoca e tenham um ótimo vídeo. Era um lobisomem negro e enorme, aproximadamente quase 2 metros de altura. Ele já vinha rondando os sítios da região e matando o gado e animais domésticos. No dia seguinte ao massacre, um parente da família descobriu um cenário horrível nesta propriedade. O pai estava todo estraçalhado na frente do sítio, com uma espingarda ao lado. Logo na entrada da casa havia uma criança que estava com a cabeça separada do corpo e sem o coração. A porta do quarto estava trancada com sinais de garra por toda a porta. O parente bateu forte com o pé na porta e a mesma se partiu ao meio. Lá estava sua irmã, muito ferida na cama, já quase que morta com a mão na barriga. Ela sussurrou ao irmão que chegou, e salve o meu filho, por favor, com a mão na barriga e com muita dificuldade na respiração. Ela estava grávida de 8 meses. Após sussurrar, imediatamente o irmão pegou ela no colo, colocou em sua caminhonete e levou para o hospital da cidade. Chegando lá, na mesa de cirurgia a mãe morreu, mas antes conseguiram salvar a criança, que colocaram o nome de Vitor, que vem da palavra vitória, por ter conseguido se salvar mediante ao terror que foi a morte da sua família. Logo em seguida o tio da criança foi até a delegacia contar o que aconteceu. Na mesma hora ele e os policiais foram ao sítio. Encontraram uma cena que parecia de guerra, com os corpos banhados em sangue.
Como na região havia muitos boatos sobre lobisomem, não tiveram dúvida alguma do que havia acontecido naquele sítio. Esse caso passou em todas as mídias na época. E vieram repórteres de todo o Brasil, inclusive de fora do país também. Pouca gente de fora da região acreditava que havia sido um lobisomem que matou toda a família, mas na cidade ninguém duvidava. O tio de Vitor acabou criando a criança com sua esposa. Como eles não podiam ter filhos, criaram ele como se fosse deles. Vitor foi crescendo e coisas muito estranhas acontecendo na região. Em uma propriedade próxima, foi encontrado num sábado, após a lua cheia, um porco em pedaços e também faltava algumas galinhas na propriedade. Todos na região já sabiam que era ataque de lobisomem, mas achavam que era o lobisomem que havia matado a família do Vitor. Como esta fera nunca foi morta ou capturada, todos acreditavam nisso. Quando Vitor fez 10 anos de idade, numa quinta para sexta-feira numa noite de lua cheia, o menino foi com os tios numa festa de aniversário numa cidade vizinha. E do nada a criança sumiu. Todos na festa ficaram apavorados e saíram em busca do menino. O mesmo foi encontrado no dia seguinte logo pela manhã, com marcas de sangue pelo corpo, praticamente nu. Atrás de umas árvores, numa mata fechada a 5 quilômetros da festa em que estava. Próximo da criança havia marcas de sangue e ossos que pareciam ser de um cachorro. Ninguém entendeu nada, na época acharam que eram rituais de bruxaria, mas o tio no caminho de volta para casa, foi calado sem abrir a boca e muito pensativo. A esposa também estava chocada com a situação, achando que a criança havia sido sequestrada para um ritual de bruxaria. Dizem que naquela mata existe muitos rituais de bruxaria. O tio, chegando em casa, chamou a esposa para conversar e o Vitor foi para o quarto dele dormir após tomar banho. Na conversa o tio ia começar a falar, mas do nada parou o assunto. Sua esposa insistiu para ele falar o que estava pensando, o que ele queria falar, mas o mesmo se recusou e os dois foram dormir. No dia seguinte, enquanto Vitor dormia, a esposa falou sobre o que ela achava da situação, que como que pode depois do massacre da família o menino ainda ser sequestrado. Que sina do garoto, ela falou, e o esposo concordou com tudo e encerraram o assunto. O tempo foi passando, no mês seguinte numa quinta para sexta-feira de lua cheia o garoto sumiu de novo do seu quarto, mas como era de noite, ninguém deu falta. No dia seguinte, quando seu tio foi trabalhar na cidade, não se falava de outra coisa a não ser de uma mãe e sua neném que haviam sido mortas por ataque de lobisomem. Chegando em casa no final do dia, o tio chamou a esposa e o Vitor para contar os acontecimentos e no final da conversa ele achou o Vitor estranho, pois a criança não havia esboçado reação de pavor ou medo em relação ao acontecido. Foi aí que aqueles pensamentos macabros voltaram à tona em sua cabeça e ele não aguentou e falou: Vitor, você está bem? Está tudo bem com você? Você tem alguma coisa para nos falar? Vitor, sem entender nada, respondeu: Estou sim, tio, está tudo bem comigo, eu não tenho nada para contar, por que o senhor está me fazendo estas perguntas? Falou o menino. Nada não, filho, deixa pra lá. Quando estava em seu quarto com a sua esposa, ele trancou a porta e falou bem baixinho com ela, para o Vitor não escutar. Amor, estou com um pressentimento aqui dentro de mim que preciso falar com alguém, senão vou acabar enlouquecendo. Preciso te falar umas coisas, mas eu quero que este assunto morra aqui. A esposa respondeu toda assustada: Claro, amor, pode falar. Sabe, quando eu encontrei a minha irmã naquela manhã, ela estava muito ferida, mas um dos ferimentos parecia de uma mordida. Mordida de lobisomem. Vamos considerar que aquela mordida de lobisomem afetou alguma coisa no Vitor quando ele estava dentro dela. Como assim, amor? Onde você quer chegar com esse assunto? Não estou entendendo. E ela continuou: Peraí, você não está querendo dizer que está achando que o Vitor se tornou um lobisomem? Sem sentido esta conversa, para com isso. Tadinho do Vitor, já passou por tanta coisa e você com esse tipo de pensamento sobre ele. Se ele ouvir você falar isso, não sei o que pode acontecer, não vai te perdoar nunca. Esse assunto morreu e 1 ano se passou.
Até que uma nova noite de quinta para sexta-feira de lua cheia chegou. No meio da madrugada a tia do Vitor levantou para beber água e notou que a porta do quarto do menino estava entreaberta, batendo. Quando ela foi fechar notou que a criança não estava no quarto e que a janela estava aberta. Quando ela chegou na janela para fechar, viu uma enorme lua cheia, e um vulto correndo atrás das árvores no final da propriedade deles. Na mesma hora ela deu um grito e o marido chegou correndo no quarto, perguntando o que aconteceu. Foi aí que ela falou: o Vitor sumiu e a janela do quarto estava aberta. E o pior você não sabe, vi um bicho enorme correr lá perto das árvores. Na mesma hora o tio sentou na cama do Vitor e começou a chorar, gritando por Deus. E falou com a voz embargada pelo choro: e por que, meu Deus, o Vitor foi se transformar nessa coisa, depois de tudo que ele já passou? Sua esposa sentou ao seu lado e o consolou, chorando também. Sem saber o que fazer, ficaram sentados do lado de fora da casa e o sol logo apareceu. Por volta de 1 hora após o sol nascer, o Vitor aparece caminhando devagar lá no final da propriedade, quase sem roupa. Quando ele viu os tios, veio correndo em direção deles, e quando chegou perto, começou a chorar perguntando o que estava acontecendo com ele. Todos se abraçaram e choraram. Logo após eles conversaram e colocaram todos seus pensamentos para fora. Vitor, quando percebeu o que estava acontecendo, sentou no chão da cozinha e gritou chorando. Alguns minutos depois chegou um vizinho em sua propriedade falando que a sua família toda, que morava ao lado, foi morta por um lobo ou lobisomem e que apenas ele havia escapado. A cidade toda ficou em pânico e o prefeito decretou caça ao lobisomem. Por mais que a família queria esconder da cidade a verdadeira identidade do Vitor, na noite de lua cheia seguinte, o menino lobo escapou e fez novas vítimas. Mas como a cidade toda estava em busca do lobisomem, o mesmo vizinho que há tempos atrás foi na propriedade avisar que a sua família que havia sido morta, acabou capturando o lobisomem. No amanhecer do dia, quando o lobisomem se transformou no garoto, o vizinho, chocado e revoltado com a situação, matou o menino a golpes de facão e se entregou na polícia. A polícia foi até a casa onde o garoto morava, para dar a notícia à família, que caiu ao chão de choro. Os tios acabaram se mudando da cidade e o paradeiro deles até hoje é desconhecido. Em uma noite escura e sombria, quando eu e um grupo de amigos decidimos explorar um velho sítio abandonado nas montanhas. Nós havíamos ouvido histórias sobre este lugar, mas nunca acreditamos nelas. Estávamos prestes a descobrir que essas histórias eram reais, e que essa noite seria uma noite que nós jamais esqueceríamos. Conforme nós explorávamos o sítio, começamos a sentir uma sensação estranha, como se estivéssemos sendo observados, mas nós não sabíamos. Já estava no início da noite. Eu havia ouvido histórias sobre esse lugar, mas nunca acreditei nelas. Eu estava querendo pagar para ver, e assim fomos. Assim que chegamos ao sítio, pudemos sentir uma sensação estranha no ar. Era como se alguém estivesse nos observando. Nós ignoramos essa sensação e começamos a explorar. Encontramos uma velha casa no meio do sítio com um lago enorme no fundo, e decidimos entrar na casa. Era escuro lá dentro, mas conseguíamos ver o suficiente para perceber que algo estava errado. As paredes estavam manchadas de sangue e havia sinais de luta. Nós saímos da casa rapidamente, mas a sensação de medo ainda estava presente. Decidimos então continuar explorando o sítio, e encontramos um celeiro abandonado. Quando entramos, pudemos sentir uma presença ameaçadora. Nós começamos a ouvir ruídos estranhos e vozes sussurrando. Nós decidimos sair do celeiro e voltar imediatamente para casa. Começou do nada, uma tempestade com raios e trovões. Estávamos apavorados com o que havíamos sentido no celeiro, e com um medo descomunal, imaginando as cenas de horror que houveram naquela casa, mas não podíamos ir embora, a chuva estava muito forte. Do nada escutamos passos na área de trás, que tinha vista para o lago, e fomos espiar pela janela da cozinha, quando de repente, vimos um vulto de uma mulher saindo do lago e andando em direção à porta, arrastando algas e com um vestido branco que mais parecia um lençol.
Ficamos apavorados e as meninas gritaram bem alto, enquanto nós procurávamos móveis para arrastar e apoiar na porta, para aquela coisa não entrar. Nossos esforços foram tarde demais, pois aquela mulher, que mais parecia uma assombração, abriu a porta como se um furacão houvesse passado por ali. Eu e as meninas corremos para o andar de cima, enquanto meus amigos tentaram se esconder na parte de baixo. Não demorou muito e nós ouvimos gritos de socorro dos nossos colegas, que do nada parou. O terror pairava naquela casa. E não podíamos fazer nada, senão seríamos as próximas vítimas. Alguns minutos depois ouvimos passos no meio da escada e ficamos paralisados. Uma de minhas amigas desmaiou, a outra chorava sem parar. E eu pensando numa forma de escaparmos daquela criatura maligna. Tentei abrir a janela do quarto que estávamos, mas ela estava emperrada. Fiz mais força ainda e nada. Para piorar, os passos estavam chegando mais perto da porta do quarto, que estava fechado e escorado com uma cama. Então bati forte na janela com o pé e ela abriu. Saímos no telhado, que era bem alto, e procuramos algum lugar para pular. Quando de repente os passos pararam e a porta se abriu, jogando longe a cama que estava escorando. Infelizmente não deu tempo de pegarmos nossa amiga que estava desmaiada. Eu e minha outra amiga decidimos pular em cima de uns arbustos. Sabíamos que iríamos nos machucar, mas não havia mais nada a fazer. Primeiro, minha amiga pulou e acabou machucando a perna. Ela gritava de dor. Pulei logo atrás, e caí de costas em cima do mato alto. Por algum momento fechei os olhos para respirar, com a dor imensa que eu estava sentindo, e quando abri, vi aquela coisa em cima do telhado, inclinada olhando diretamente para mim. Parecia que ia pular também, e o olhar dela era apavorante. Me levantei e corri para pegar a minha amiga, que mancava de uma das pernas. Fomos embaixo daquela tempestade correndo para o carro. Quando chegamos no carro, sentimos uma forte rajada de vento. Quando olhamos para trás, vimos aquela figura sombria parada atrás de nós. Entramos no carro e nos trancamos. O pavor era tanto que eu mal conseguia ligar o carro. Aquela coisa então colocou as mãos no vidro do carro, nos olhou bem de perto, e deu um grito apavorante. O nosso carro acabou pegando e eu acelerei sem olhar para trás. Minha amiga gritava e mandava eu correr. Alguns minutos depois chegamos na cidade e não conseguíamos descer do carro, nossas pernas estavam paralisadas. Logo que descemos do carro fomos para minha casa, contar aos meus pais, que riram achando que era só uma história de terror. Mas quando eles perceberam que era verdade, ficaram apavorados também. Ligamos para a polícia, que logo chegou em casa. Contamos tudo o que havia acontecido, e eles chamaram reforços e foram até o sítio abandonado. Naquela noite, eu tive um pesadelo terrível sobre o sítio. Eu sonhei que estávamos sendo perseguidos por uma figura sombria e não conseguíamos escapar. Quando acordei, eu sabia que nunca mais voltaria a esse lugar maldito. Eu nunca vou esquecer a sensação de medo que senti naquele lugar. E muito menos as histórias de horror que ouvi sobre aquele lugar, pois agora eu não tinha dúvidas se eram reais. No dia seguinte os policiais voltaram do sítio falando que não havia encontrado ninguém e muito menos os corpos dos meus amigos. Apenas sangue por toda a casa, mais um sangue que já estava por lá há muito tempo. Eu e minha amiga não sabíamos mais o que fazer. Ficamos extremamente tristes com tudo o que ocorreu naquela noite. Mas a única certeza que tínhamos é que aquele sítio era dominado por aquela criatura macabra, que parecia ter vindo das profundezas do inferno. Em uma noite muito fria, o ônibus 86 começa a percorrer as ruas escuras da cidade, mas o que parecia ser uma viagem normal, se transforma em um pesadelo para os passageiros a bordo, quando uma figura misteriosa e sombria, vestida de preto, aparece sentada no último banco. A figura se aproximando cada vez mais dos passageiros, que se veem presos em uma jornada de terror e suspense, lutando por suas vidas e tentando escapar da figura misteriosa, antes que seja tarde demais. Muito fria, quando o ônibus 86 começou a percorrer as ruas escuras da cidade.
Apenas alguns passageiros estavam a bordo, todos eles demonstravam cansaço e muito ansiosos para chegar em casa, depois de um dia duro de trabalho. De repente, o ônibus começou a fazer um barulho estranho no motor, e parou no acostamento da estrada, num local deserto e com plantações de milho dos dois lados. O motorista, um homem já idoso e cansado, anunciou que havia problemas mecânicos e que eles precisariam esperar, para que ele pudesse tentar resolver o problema. Os passageiros suspiraram e reclamaram impacientes, mas não havia nada que pudesse ser feito. Enquanto esperavam, um passageiro notou algo estranho no fundo do ônibus. Ele piscou algumas vezes, certo de que estava vendo coisas, mas lá estava uma figura estranha, vestida de preto, sentada em silêncio no último banco, com a cabeça baixa. Em volta dessa pessoa parecia um nevoeiro escuro muito macabro. Foi então que este passageiro mencionou isso para os outros, mas ninguém parecia ter notado a figura. Até eles olharem para trás, mas só viram um vulto na escuridão. O motorista estava fora do ônibus consertando o problema no motor. Os minutos se arrastavam e a tensão no ônibus aumentava a cada segundo. Então, de repente, a figura vestida de preto se levantou, e começou a andar lentamente pelo ônibus com a cabeça baixa. Os passageiros estavam paralisados de medo, incapazes de se mexer ou gritar. A figura parou diante de cada um deles, olhando-os fixamente com olhos vazios antes de continuar a andar. Finalmente, a figura chegou à frente do ônibus e se sentou no banco, olhando para trás. Os passageiros estavam agora completamente aterrorizados, certos de que estavam presos com um fantasma. O pior é que, esta coisa, estava tampando a única passagem para sair do ônibus. Foi então que o motorista voltou, tentou ligar o motor. Sem sucesso, saiu novamente, em direção ao motor na parte de trás do ônibus. Enquanto ele saiu, esta figura se levantou e se virou em direção aos poucos passageiros que haviam lá dentro. Ficou imóvel, e do nada retirou uma faca enorme de dentro do casaco. Todos correram para o fundo do ônibus apavorados e gritando. Quando essa coisa foi começar a andar em direção a eles, o motorista voltou e perguntou o porquê dos gritos. Eles falaram gaguejando: "Cuidado com este homem aí perto de você, ele está com uma faca enorme." O motorista sorriu e falou: "E que homem, gente, não tem ninguém aqui. Vocês estão cansados e começando a ver coisas." O motorista sentou no seu lugar, ligou o ônibus, que começou a se mover, mas a figura vestida de preto ainda estava sentada no banco da frente. Os passageiros imploravam para que o motorista parasse o ônibus, mas ele parecia não dar bola para eles. O ônibus continuou a se mover, levando a figura vestida de preto junto. Os passageiros e o motorista nunca mais foram vistos novamente, e nunca se soube o que aconteceu com eles. A única coisa que se sabe é que o ônibus foi encontrado abandonado no dia seguinte, no meio dessa plantação de milho, com todos os passageiros e o motorista desaparecidos, e a figura vestida de preto ainda sentada no banco da frente. Desde então, a história do ônibus fantasma se espalhou pela cidade, causando pânico entre aqueles que ouviam falar dela. Diziam que a figura vestida de preto era uma alma atormentada, presa em um loop eterno de sua última viagem. Alguns afirmavam ter visto o ônibus parando em pontos de ônibus desertos, com os passageiros desaparecidos e a figura sentada no banco da frente, olhando fixamente para a frente. Muitos evitavam pegar ônibus à noite naquela linha, temerosos de que pudessem ser os próximos a desaparecer. A polícia investigou o desaparecimento dos passageiros e do motorista, mas nunca conseguiu encontrar uma pista ou explicação lógica para o que aconteceu. Um jovem investigador, muito curioso sobre o caso, decidiu investigar por conta própria. Ele pegou o ônibus numa noite escura, esperando encontrar alguma pista do que aconteceu. No entanto, o que ele encontrou foi muito mais assustador do que ele poderia ter imaginado. Enquanto o ônibus avançava pelas ruas escuras, ele começou a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo vigiado. Ele olhou assustado para trás, e viu a figura vestida de preto sentada no banco de trás, olhando fixamente para ele.
O investigador tentou sair do ônibus, mas as portas estavam trancadas e o motorista parecia não ouvir seus gritos. A figura se levantou e começou a se aproximar dele, a cada passo mais perto. O investigador estava paralisado de medo, certo de que seria o seu fim. Então, de repente, o ônibus parou em um ponto de ônibus deserto, e as portas se abriram. O investigador saiu correndo, sem olhar para trás, e nunca mais pegou um ônibus à noite novamente. Foi então que este investigador começou a pesquisar fatos a fundo, sobre alguma coisa que houvesse acontecido naquela linha. E então descobriu, que há mais de 20 anos atrás, um rapaz de 26 anos chamado Breno, foi encontrado morto com uma faca cravada no fundo de um ônibus naquela mesma linha. Este crime nunca foi solucionado por falta de provas, e mais o investigador jurou que jamais pegaria um ônibus à noite novamente e encerrou a sua investigação. Será então que esta figura sombria estava querendo falar alguma coisa sobre este crime? Ou simplesmente estava querendo fazer com os outros o que fizeram com ele? Tirem suas próprias conclusões. Até hoje, a história do ônibus fantasma ainda é contada por toda a cidade, como um aviso para aqueles que ousam desafiar as forças sobrenaturais. E a figura vestida de preto ainda é vista rondando as ruas escuras, esperando a próxima vítima para levá-la em sua eterna jornada. E assim termina mais esta história de horror do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para serem informados dos próximos vídeos. Ajudem ao canal a crescer pessoal, se inscrevam nele e compartilhe este vídeo, o máximo que puderem. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube, assistam e fiquem paralisados de medo. Muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal.